E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. Vamos analisar aqui um pouquinho hoje, né? Em nome de Jesus. Vamos analisar aqui, meus amores, um grande beijo. Eu quero falar um pouquinho sobre a unção que despedaça o jugo. Doce unção, né? Quando você fala da unção, não é, Rochelle, Milce, você começa a se lembrar do rei Davi sendo ungido por Samuel, né, que veio com aquele chifre de azeite. Quando Deus não tinha mais nada a ver, né, com Saul, ele falou: agora eu preciso que você vá lá na casa de Jessé, em Belém, e você vai ungir o novo rei de Israel. Mas, Senhor, e se Saul ficar sabendo, as pessoas ficarem sabendo, você diga que você foi sacrificar, né? Deus também, quando ele não quer te falar alguma coisa, Deus também tem o seu jeitinho, né? E aí ele chega lá, vem um, não é, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Até o homem de Deus deu uma confundida bonita, né? Eu acho que é esse aqui, grandão, fortão, aparência. Ele falou: não tem nada a ver. O jeito que eu enxergo, Samuel, você, por melhor que você seja, você não enxerga como eu. Então, por isso que eu sempre ensino para a minha vida e para a tua que perfeito, bom demais da conta, legal, pacas, fora de série, é o nosso Deus. Viu, Samuel? Eu não enxergo como você enxerga. E aí, quando passou todos os filhos, o profeta pergunta ao pai: você não tem mais? Acabou os filhos? Ele falou: não, tenho caçula. Está lá no pasto. Está lá no curral. Está lá no meio das ovelhas. E a Bíblia diz que Samuel disse: ninguém vai se assentar, não nos assentaremos até que ele chegue. Foram buscar o menino, um banho rápido no menino, põe uma roupa de saco melhor no menino, porque o profeta está em casa. A palavra de hoje é para alguém que não aguenta mais alguns jugos na vida. Deus está dizendo: vamos, se levanta. Se veste aí de fé. Se veste de confiança, de esperança. Unge a tua roupa aí. Porque o profeta acabou de chegar. E ninguém se assenta até que você chegue. E lá chega o menino pequeno. O menininho. Ruivinho. Suadinho. Mas bonitinho que só, porque Davi foi muito bonito. Agradável aos olhos. Corado. Olhos assim atentos. Chegou ele. E ele derrama o chifre de azeite sobre a sua cabeça. E era um chifre cheio de azeite. E o azeite cobria a cabeça, que descia sobre o rosto, que ia descendo pelo corpo inteiro. E essa unção chegava até os pés, que, na minha opinião, também caía ao chão. Vocês estão me entendendo? Não. O que é ungir, pastora? Unção quer dizer capacidade.
quando Deus te unge, presta atenção nisso, Deus te capacita para tal função. Uns Deus ungiu para pastores, outro para mestres, outro para evangelista, outro para tal, para tal, para tal. No tempo do Velho Testamento, eram reis que Deus escolhia, juízes, profetas, profetisas, algumas pessoas, sacerdotes, sumos sacerdotes, a casa de Levi. Mas quando Jesus veio, que ele sobe, que o Espírito de Deus desce, ele ungiu aqueles homens. E vocês viram como Deus fez maravilhas através daqueles homens. Aqueles homens, aquelas 120 pessoas estavam buscando a presença, orando, se arrumando, se preparando, porque sabiam que ia acontecer algo. Eles já sabiam que Deus os ungiria. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor mandou eles ficarem em Jerusalém. E eles ficaram. Então, se você quer uma unção, vai para a presença de Deus. Vá buscar essa presença. Vá se arrumar nessa presença. E a Bíblia diz que quando os discípulos, aquelas 120 pessoas no máximo, se uniram, se reuniram, se prepararam, e de repente, numa festa, aonde veio gente de todas as partes, na festa de Pentecostes, o Espírito do Senhor desce e os unge. Entendeu? Então, eles foram capacitados. Ungir é o ato de capacitar, de te dar poder, de te dar autoridade, de te dar poder de mando, de autoridade. Nós estamos falando hoje, queremos falar hoje, de uma unção que quando desce, ela despedaça o jugo. Uma pessoa que trabalha e nunca prospera, ela tem um jugo que precisa ser quebrado. Então, a palavra unção vem da palavra grega Kyrio, Christos, ungido, Machia no hebraico. A palavra unção no Novo Testamento sempre está associada à presença do Espírito Santo. Busque essa presença. Para você entender bem facinho, alguém diz assim para você, aquela pessoa tem a unção. Então o que você precisa fazer? Buscar a sua presença. Fazer com que ela se aproxime de você. E quando ela chega, que você a conquista, ela te unge, ela dá o bem que ela tem para você. Pastora, quem tem essa unção? Jesus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Jesus que hoje está em toda a igreja. Esse Espírito não é para um e não é para outro, é para todos aqueles que creem, que confessam Jesus crucificado e ressuscitado como seu Senhor e suficiente Salvador. Pastor, então toda pessoa que tem Jesus como Senhor e suficiente Salvador da sua vida, que ouviu a palavra, que creu, que se arrependeu de todos os pecados, que confessou, que aceitou Jesus, que foi batizado nas águas,
elas têm o Espírito de Deus. Então, eu quero falar uma coisa muito importante para mim e para você. O batismo com o Espírito Santo, ele está aí dentro de você. O falar em línguas, as pessoas falam assim para mim, ai pastor, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas. Já estão dentro de você essas línguas. É só que você crer, tomar posse do que é teu, glorificar o Senhor Jesus e falar essas línguas. Tudo que eu e você precisamos, presta atenção, não está mais no céu. Não está em homem algum. Está dentro de você, está lá no seu espírito. Vai buscar. Vai tomar posse. Em nome de Jesus. Por quê? Porque a presença dele já está dentro de você, através do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer então agora? Alimentar essa presença. Assim como o altar precisava de lenha para acender cada dia o fogo. Quanto mais palavra eu e você buscarmos, quanto mais nós orarmos, quanto mais adorarmos, quanto mais falarmos em línguas, quanto mais meditarmos no Senhor e na sua palavra, mais cheio você vai ficar. Entendeu? Pastora, mas eu sinto que eu não tenho a unção suficiente. Então busque-a. Busque-a mais. Então, o que fazer para tirar a carga dos ombros? Pastor, eu estou tão cansada dos meus filhos, estou tão cansada da minha família, do meu casamento. O que mais eu ouço hoje é isso. Mulheres cansadas do marido que tem, homens cansados da esposa que tem. Eu me lembro, irmãos, que eu em aconselhamento, o marido me contava coisas que não contava para a esposa. Tão triste isso, gente. Como assim? Eu não entendia isso. Né? Então, o que fazer hoje para nós tirarmos essas cargas? O que fazer para despedaçar esse jugo? O que fazer para que haja mudança? O que fazer para que possamos promover essas mudanças? Pastor, o que fazer para que a mensagem penetre o coração da minha família? Precisamos da unção que tira esse peso. Da unção que tira esse peso. Quando Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É trocar o meu jugo pelo jugo de Jesus. Quando dois animais na roça são colocados para trabalhar juntos, eles colocam um mais velho, um que tem experiência, presta atenção nisso, um que já é acostumado com o jugo. O jugo é aquela canga que põe no pescocinho dos bois, gente. Então eles colocam um animal mais velho e eles colocam um animal sem experiência alguma. Por quê, pastor? Porque aquele que não tem experiência, o velho, ele puxa e ele tem que seguir, ele vai junto. É lógico que o mais velho, o peso dele é maior, porque ele ensina o outro, ele puxa o outro. Vocês estão me entendendo? Não. O jugo de Jesus é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, hoje as pessoas querem muito rápido, cura, libertação, milagres, vida material, eu quero isso, quero aquilo. Mas vamos parar um pouquinho para andarmos ao lado de Jesus, para aprendermos com Ele. Porque todos nós, irmãos, temos algo para carregar. Mas quando a gente troca o nosso pelo de Jesus, fica mais fácil, fica mais leve. É leve. E Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas.
quando você pega um peso muito grande, vamos supor, você está no mar e você entrou, viu alguém afogando, como a gente vê aqui, às vezes, e a gente vê alguém entrando para salvar alguém. Quando chega o bombeiro, o salva-vida, que é aquele que está tentando salvar, sai de lado, ele recebe o quê? Um alívio, mas ele não recebe um descanso. O descanso ele vai receber só no outro dia, quando o corpo dele descansa. O que Deus está dizendo para mim e para você é que eu não quero que você receba alívio. Quando a gente só procura Deus quando a barriga aperta, isso é achar alívio. Mas quando a gente procura Deus, a gente procura Jesus, a gente procura a sua palavra, a gente procura a sua casa, e a gente começa a fazer disso um estilo de vida, você encontra descanso. Entendeu? Não? Você enfrenta as lutas. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu acho que a senhora mente para mim. Não, eu não minto. Seguir Deus, seguir Jesus, não é ficar livre. A gente não fica livre do desemprego, da enfermidade, dos problemas, das traições, das perseguições, dos desaforos da vida. A gente não fica livre. Mas a gente passa a encarar tudo isso, vê se vocês me entendem, de uma outra forma, não é isso, pastor Gisele? Com descanso, com paz, com alegria, entendeu? Com força, com renovo. Eu me lembro que quando eu tive o encontro com Jesus, quando eu cheguei na minha casa, os problemas estavam ali do mesmo jeito. Só que o meu jeito de encará-los mudou. E tem mudado, gente. Antigamente eu enfrentava os problemas com desespero, com medo, com pânico, com depressão. Você sabe o que é encarar a morte de um pai? 15 anos com depressão? Mas quando eu encontrei o verdadeiro pai, o pai que era maior do que aquele que eu tinha, que eu tive, né? Eu enfrentei a saudade com descanso. Eu não deixei de ter saudade. Eu não deixei. Eu não deixei de me emocionar Dia dos Pais. Não. Mas eu aprendi a encarar descansando em Deus. O que é descansar em Deus, pastor? É confiar nele. É descansar. Sabe quando você descansa? Se alguém tem uma palavra mais bonita que essa, me dê aí, por favor. Me ajuda aí, pregue comigo. Então as coisas, nem sempre elas mudam naquele momento que você tem um encontro com Jesus. Mas você passa a encarar de uma maneira diferente. E as coisas vão se arrumando. E sabe, gente, não tem nada que sempre dure. Até o cativeiro tem tempo para passar, não sei se você sabe disso. Mas o jeito da gente olhar, da gente encarar. Então, sabe o jeito de encarar? Vou dar um exemplo. Eu encarava meus problemas antes de conhecer o Senhor Jesus, gritando, brigando, jogando copo no chão, quebrando, batendo panela. A senhora já foi assim? Não, a senhora não. Assim um pouco mais. Mas quando eu me encontrei com Jesus mesmo, gente, de verdade, eu enfrentei problemas maiores do que eu já tinha passado. Mas eu comecei a enfrentar diferente. Entendeu, não? Hoje eu enfrento problemas maiores que eu enfrentei antes de ontem. Mas com confiança de que tudo vai passar. Entendeu, não? Não, mas a senhora não pode gritar, brigar. Não, eu não tenho vontade. Não é isso, não. Poder eu posso todas as coisas. Mas não me convém mais, não tenho vontade. Uai. Não é? Então a unção, ela tira esse peso de angústia,
peso do pecado, peso da lentidão, peso da preguiça, peso do desânimo, da desesperança, né? Há um peso sobre muitos, há um jugo hoje sobre muitos, que é o jugo de culpa, da insatisfação. Hoje eu encontro tanta gente insatisfeita que eu aconselho, jugo da amargura. Sabe, gente, a unção muda tudo isso. A unção é como um anel que entrou aqui no meu dedo e de repente ele inchou. Isso aqui não sai, aí você pega um pouco de óleo, de azeite e põe aqui, ó. Já viu isso? Ah, mas eu ponho no sabonete. No sabonete tem óleo, pode estudar. Aí você põe aqui, ó, aquilo que estava duro começa a sair. Por quê, pastor? Por causa da unção. A unção vem e vai te quebrantando, te quebrando, te amolecendo, te hidratando, te deixando mais cheirosa, mais gostosa, mais tratável, mais maleável. É isso que a unção tem que fazer comigo e contigo. Diante de tudo que a gente passa nessa vida. Diante dos, dos desaforos dessa vida. Essa vida eu costumo dizer que ela é como uma caninha, uma cana. Ela é docinha, mas ela não é mole não. Não é? E se o dentinho não for bom, tem que saber aonde colocar aqui para poder dar uma... Entendeu? Então, a unção, ela vai te ensinando como tratar aquela pessoa, como brincar com aquela outra, que você foi fazer uma brincadeira tão... Puxa, pastora, tão sem maldade. E aquela pessoa me deu uma, pastora, que acabou, como diz alguém para mim, aquela pessoa me deu uma que acabou comigo na mesa de restaurante. Entendeu, não? Aí a gente tem uma resposta para dar, ou a gente tem um sorriso e uma palavra de discernimento, de sabedoria, naquele momento de Deus. Tem uma palavra embriagada de óleo, você está entendendo? Que se você souber usar, você quebra. Você quebra. Eu me lembro que eu tive uma menina que ela brigava muito comigo. No início eu briguei muito. Um dia Deus falou assim para mim, não caia na dela. Quando você cai na dela, você fica igual a ela, não, você fica pior que ela. E aí eu me lembro que a unção veio assim, Deus começou a me ensinar a trabalhar com ela. Um dia, não sei o que ela fez, eu falei, você está certa. Você está certíssima. Ninguém sabe como você. Ela baixou a cabeça. Eu não sei qual outra coisa que ela me fez, que eu dei uma sabedoria com ela assim. Ela disse assim para mim certa vez, como é que é? A senhora sabe quebrar, a senhora sabe bater. Mas nem sempre foi assim. Às vezes nem sempre é assim que a gente acha, não é? Então a unção, ela tem que vir quebrando todo tipo de jugo, de peso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amanhã eu quero continuar essa palavra, porque a unção que muda, a unção ela traz um avivamento tremendo, um renovo, um tudo novo, um desejo de Deus. Sabe, a unção, ela te dá uma vontade de orar tão grande, uma vontade de louvar, uma vontade de adorar, uma sede de Deus, uma fome de Deus, uma paciência com os fracos. A unção, ela nos dá muita força. Eu costumo dizer que se eu tivesse no passado
a unção que eu tenho hoje, uma unção madura, eu não teria brigado tanto. Eu não teria machucado tanto e me machucado tanto. Entendeu, não? Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, amanhã eu vou continuar essa palavra, tá? Muitas vezes a pessoa pensa assim que, ai, pastor, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo se eu tiver aquele carro dos meus sonhos. Quantas vezes eu ouvi isso? Não, filho. Ai, pastor, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo quando eu tiver aquele duplex, aquela cobertura, aquele apartamento todo novinho, planejado, aquele piso de porcelanato. Já tive, meu filho, já tive tudo isso. Deus trocou tudo isso por uma simplicidade no litoral. Alegria não está nisso, pastor? Isso é resultado de quem anda com Deus. Consequência. Alegria, felicidade mesmo, é ter esse descanso em Deus, essa presença, essa unção, gente. Entendeu? Eu conheço gente que lutou a vida inteira e conseguiu o carro do ano. Aliás, trocava de carro todo ano. Eu chegava na casa dele, ele estava chorando do mesmo jeito. Não teve uma casa, viu? Teve muitas casas. Mas não tinha uma casa de prazer, que ele dizia, não tem uma casa que eu tenha vontade de voltar. Posso falar para vocês, eu posso ir para a casa da minha mãe, mas eu não vejo a hora de voltar para o meu cantinho. Eu sou bicho do mato, eu sou caseira. Tem um lugar aí dentro de você, que eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir, que o tema pede, que é o lugar da presença. Se você não preencher com a presença, com a unção de Deus, você será sempre cego, surdo, pobre, sem a graça de Deus. Muitas vezes, uma vez alguém falou assim para mim, pastora Solange, por que a senhora falou que a palavra desgraçado a gente não deve dizer para ninguém? Porque ela é muito triste. Desgraçado é uma pessoa sem a graça. É uma pessoa que não tem a graça de Deus. Entendeu? Você e eu, nós temos a graça de Deus. O que Deus põe na nossa mão multiplica. O que Deus põe na tua mão e na minha supra a nossa necessidade. Eu sempre digo isso. A gente não pode a gente pode não ter aqueles supérfluos, aqueles sonhos, aquela coisa, mas o necessário, o indispensável, o que você precisa, você tem, Deus dá, Deus manda para nós. Eu costumo dizer e até ensinar que a gente não pode nem reclamar, gente. Quantos milhões no Brasil só tem uma refeição por dia? Nós não. Hoje eu acordei de manhã fazendo biscoito. Eu com a minha filha fazendo biscoito. Demos uma erradinha no ovo, mas daqui a pouco, depois da live, a gente conserta, se der tempo. Não é, gente? Que alegria! Posso até consertar um biscoito. Deus me deu essa graça. Então, gente, levanta a mão para o céu, glorifica a Deus. Agora, o espaço da presença, marido nenhum supre. Ninguém, ser humano nenhum, ocupa o lugar de Deus dentro de mim e de você. Quando alguém ouviu alguém falando, que eu sei que me ligou aí, que disse para mim que é verdade mesmo, pastora, que o homem não pode ser adorado. Não, o homem não pode ser adorado.
Por quê? Porque a adoração ela tem uma força e um peso que somente Deus pode ter adoração. Quando o homem e a mulher começam a ser adorados, irmãos, ele não aguenta a força, o peso desse tipo de unção. Aí o que acontece? Ele começa a beber, ele começa a fumar, ele começa a se drogar, se prostituir, fazer coisa errada para ele aguentar. Teve uma menina no Brasil que, nossa, eu tenho assim uma admiração tremenda por essa menina. Aí começaram a adorar a menina. Falava o nome da menina e dizia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Poxa, foi para ver a menina. Foi para ver o que Deus tinha para fazer através da menina. O peso foi tão grande em cima dessa menina, irmãs, e essa menina nunca buscou adoração. Eu conheço essa menina. O peso em cima dessa menina foi tão grande, foi tão grande, foi tão grande que Deus tirou essa menina do Brasil e manda essa menina para os Estados Unidos, para Orlando. Vocês estão me entendendo? Então, gente, presta muita atenção. Nenhum ser humano aguenta a unção da adoração, somente Deus. Não adore homem algum. Os ame como irmãos em Cristo, os respeite-os, se são autoridades, obedeço a eles como ao Senhor, mas nada de adoração. Certa vez perguntaram para mim, a senhora está adorando o apóstolo Denardi? Eu falei, não sou criancinha de Jesus. Eu adoro o Deus que ele serve, a unção que ele tem, o respeito. Eu me lembro disso. E eu nem ando com o apóstolo Denardi mais. Né? Correria minha de um lado, a dele do outro. Mas é um homem de Deus. Então, queridos, fica aqui uma dica para mim e para você. Vai buscar da fonte. Vai beber da fonte. Não termina o teu dia até buscar a fonte, até beber da fonte, até se saciar da fonte. Sabe? Deu para entender, não? É isso aí. Tá? Amanhã eu quero continuar, e amanhã eu quero falar o que fazer quando a unção acaba. É apenas a continuação, tá bom? Amanhã eu quero